Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença nesta aula magna inaugural do segundo semestre desse ano, dos cursos de especialização da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Gostaria nesse momento também de agradecer imensamente a presença do professor Sérgio Guerra, que compõe a mesa, o professor Flávio Pansieri, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o professor Gustavo Kifuri, também membro fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o doutor Luiz Henrique Madalena, que é coordenador geral da ABD Const. Faço menção também a Virgínia Guerra, que está aqui conosco, agradecendo sua presença, ao professor Alberto Emiliano, coordenador do curso de Direito do Trabalho, professor João Rafael, coordenador do curso de Direito Penal e Processo Penal, professor William Pugliese, coordenador do curso de Direito Processual Civil, professor Laércio Uliana, coordenador do curso de Direito Tributário e Empresarial, professor Renê Sampar, coordenador do Colégio de Professores, professor Hilton Norberto Robio Filho, secretário-geral da ABD Const, e agradeço também a todos aqueles que vêm contribuindo para o nosso trabalho. Bom, esse evento, já posso dizer que se tornou um evento costumeiro, ele visa trazer um grande professor para que possamos, um professor expoente, que possa trazer alguns temas, ou que possa falar sobre alguns temas relativos à atualidade. Dentro em breve, o professor Sérgio Guerra, o professor Flávio Pansieri fará aqui a introdução ao currículo do professor Sérgio Guerra, bem como ao tema dele, mas eu gostaria de dizer que é sempre uma satisfação recebê-los aqui e é uma satisfação dizer que a academia tem desenvolvido e está evoluindo bastante. Algo que eu posso ressaltar que a BD Const fez esse ano e praticamente hoje fizemos isso, foi a assinatura do nosso convênio em Portugal. Em breve teremos o Summer School em Portugal, e assinamos hoje um convênio com a Universidade Portuguesa para que seja realizado lá. Maiores informações serão divulgadas em nosso site em breve. E algo excepcional que aconteceu também foi a realização de um sonho e um passo enorme que demos, que foi a finalização de todos os requisitos para o lançamento dos cursos de especialização EAD da BD Const. Hoje, tivemos o cumprimento do último requisito e eu posso dizer aos senhores que nas próximas semanas teremos, então, o lançamento de 2 cursos à distância da Academia Brasileira de Direito Constitucional. São cursos de extrema qualidade, cursos eles serão Direito Constitucional e Direito Penal e Processo Penal. Teremos professores praticamente da parte ocidental do hemisfério, de quase todos os países, dos Estados Unidos, Europa, vários professores. O professor Canotilho, por exemplo, será um dos professores que vai dar no curso EAD, professor Joaquim Falcão, Luiz Roberto Barroso, quem mais, Flávio? Me ajude aqui, por favor, os nomes todos. Klaus Roxin, Mark Tushnet de Harvard. Então eu posso dizer para os senhores que será um dos melhores cursos EAD que nós teremos no Brasil. E, quiçá, no mundo, porque isso palavras do professor Canotilho, que nos disse isso. Bom, então, estou muito feliz em realizar esse evento hoje e anunciar isso. Então, dentro em breve, teremos essas novidades, todas publicadas, divulgadas no nosso site, mas é com grande satisfação que faço isso. E antes de passar a palavra aqui para o professor Flávio Pansieri, tem uma outra cerimônia, um outro processo, uma outra formalidade que seguimos sempre aqui na BD Const, que também nos traz muita felicidade, que é a premiação dos melhores alunos das especializações. Nós sempre convidamos os melhores alunos nessas aulas magnas para que recebam aqui uma lembrança e, de certa forma, uma premiação à sua dedicação aos estudos e ao empenho realizado ao longo desse tempo. E para fazer essa premiação, para entregar essa lembrança a esses alunos, eu gostaria de chamar o nosso coordenador geral, Luiz Henrique Braga Madalena. Você quer chamar ou eu chamo?
Bom, vou chamar aqui os alunos de 2016-2. Direito e Processo Tributário, a aluna Priscila de Fátima da Silva. Parabéns, Priscila. Direito das Famílias e Sucessões, Thaís Soares Fernandes. Parabéns. Alunos 2017-1, Direito Constitucional, Tatiana Maria Ramos Virmon. Parabéns, Tatiana. Direito Penal e Processual Penal, Ana Maria Ferreira da Silva. Parabéns. Direito das Famílias e Sucessões, Monique Bittencourt Medeiros. Parabéns, Monique. E por último, em Direito do Trabalho, Suelen Negrelli de Souza Kercher. Parabéns, Suelen. Gostaria de ressaltar aqui que só mulheres nesse time, hein? Parabéns. Tá certo, professor Flávio. Bom, passo a palavra para o professor Flávio agora para fazer a apresentação do professor Sérgio Guerra. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar dizendo que é mais uma vez uma satisfação para mim, ao longo desses quase 20 anos de história da BD Const, ora não mais na diretoria executiva, mas como coordenador da pós-graduação em Direito Constitucional, participar desta aula magna que nós organizamos semestralmente na pós em Direito Constitucional, que logicamente congrega os alunos de processo civil, de direito tributário, de direito penal, de direito do trabalho, de direito empresarial, para um debate e uma reflexão que seja propositiva a todos os cursos. Que possamos sair deste momento, que é o momento de início de semestre, com uma provocação. Esta provocação neste semestre, ela certamente vem a partir da área do direito administrativo e econômico e trará talvez um novo olhar para a maior parte de vocês sobre o momento em que vivemos e para onde estamos indo. Mas eu, antes de apresentar o professor Sérgio Guerra, quero dizer que essa satisfação minha de estar aqui mais uma vez nesse papel de saudação ao professor, mas também de coordenador do curso, é dizer que este projeto, a Academia Brasileira Constitucional, é um projeto inacabado. Ou seja, exatos 20 anos atrás, quando começávamos esse projeto, nos 10 anos de Constituição, num primeiro grupo de estudos ainda nessa cidade, trazíamos para cá o ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda era um jovem naquele momento histórico, mais jovem do que sou hoje, o ministro Sepúlveda Pertence, que já era ministro do Supremo Tribunal, já tinha deixado o Supremo Tribunal Federal em 98, ou estava para deixar o Supremo Tribunal Federal em 98, veio para cá para que nós participássemos de um primeiro grupo de pesquisa. O apoio do professor Dalmo construiu um sonho de construir, de permitir um espaço de diálogo interinstitucional, um espaço de diálogo democrático, um espaço de diálogo comprometido com cientificidade nas bandeiras por essa instituição defendida. Nós temos o mau hábito, talvez, senhor presidente, capitaneados pelo professor Marco Marrafon, nosso ex-presidente, ora pelo professor Luciano Bernardo, de não nos deixarmos seduzir
pelas ideologias momentâneas, pelos espaços de debate politicamente corretos, mesmo que muitas vezes o enfrentamento desses diálogos sejam mais complexos. Mas na democracia é necessário que a complexidade esteja presente, pois, como a Rubens Braga afirma em alguns dos seus textos, a democracia é um espaço que levanta tanta poeira que volta e meia pretendemos arrumar a casa. Essa desarrumação, que é algo constante na nossa existência e no projeto da Academia Brasileira Constitucional, é nesse espaço de desarrumação que nós recebemos todos vocês aqui hoje na aula magna do segundo semestre, é nesse espaço de interlocução, de liberdade no diálogo, de afirmação de uma sociedade verdadeiramente plural, não segmentada por guetos, é que nós pretendemos construir um espaço de afirmação de um constitucionalismo que é a ideologia vencedora do século XXI, que é o constitucionalismo democrático, que tem como premissas fundamentais as liberdades individuais, compreendendo a ideia da igualdade ao nascer e liberdade ao viver, na medida em que nós nascemos todos diferentes e que, por certo, o Estado deve intervir de alguma forma para garantir igualdade de oportunidade, mas o Estado não deve intervir cotidianamente nas nossas escolhas e deve nos permitir construir uma ideia a partir da autonomia da vontade como a centralidade de um Estado efetivamente emancipador. As palavras de Amartya Sen, me parece que este é o momento em que vivemos, da construção de um espaço que cada um de nós passa a ser um agente de transformação da sua própria existência, compreendendo as liberdades fundamentais, que para Amartya Sen são 5 liberdades fundamentais, como a estrutura da condição de transformação de cada um de nós, das nossas existências e da percepção do outro. A ideia de alteridade, que já não existe mais em razão de um Estado totalitário de ideias em que vivemos, é o grande desafio dos próximos 10 anos. Nós conseguimos sobreviver em um Estado democrático onde nós compreendemos a possibilidade do outro pensar diferente, seja lá esse outro um progressista ou um ultraconservador. Para Norberto Bobbio, a tolerância não se constrói a partir do controle, e sim da liberdade plena do outro poder ser quem ele realmente é. Vivemos tempos difíceis, onde a afirmação dessas liberdades soam quase como uma afronta para aqueles que acreditam que seus guetos são os mais importantes no discurso de uma sociedade. Quando nós não compreendermos que o outro não é o inimigo, e sim é apenas outro que pensa de forma diferente de nós, enquanto não compreendermos isso, não compreenderemos a sociedade que efetivamente vivemos hoje. É lógico que enfrentar esse desafio não é calar, não é se deixar levar pelas bandeiras fáceis, pelas bandeiras que são conhecidas em nosso país, que dominaram a sociedade brasileira, do politicamente correto, dos ideais de transformação. Podia eu, nesse momento, afirmar que esta mesa aqui, por sua vez, falta uma mulher. Mas falta uma mulher porque a diretora, quem manda nessa instituição de verdade, a doutora Vânia Pansieri, não quis estar. E talvez falte uma mulher porque todas as mulheres que aqui estiveram não permaneceram nos postos que estiveram. E aqui lanço um desafio a todos vocês que aqui estão. Venham participar desse projeto. Não construímos mesas a partir do sexo masculino ou feminino. Construímos mesas, construímos um ideal de igualdade entre todos. Sob exatamente esta medida, o exemplo aqui hoje. Uma nova geração conquistando os principais espaços, as mulheres conquistando o seu espaço, não por um gueto, mas pela sua qualidade. É por isso que nós temos a presidente do Supremo Tribunal Federal nessa função, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral nessa função, a presidente do Superior Tribunal de Justiça nessa função, a Procuradora-Geral da República, a Advogada-Geral da União. É por este motivo que 75% das minhas alunas na PUC são mulheres. E eu estou certo que, quiçá, daqui a algum tempo, este quadro se inverterá. A lógica que os tribunais obrigarão a ter cota para que os homens tenham espaço de participação. Quiçá precisamos de cotas já para garantir a participação dos homens na premiação da BD Const, que já faz algum tempo que não observa os meninos recebendo este prêmio aqui. Mas eu queria iniciar com esse discurso dizendo: sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a um espaço plural, que não encontra óbice em qualquer discurso, porque o sentido do censor não estará presente jamais nesta instituição. E é exatamente nesse espírito que, quando eu fiz o convite, a pedido do presidente Luciano Bernard, ao professor Sérgio Guerra, nós escolhemos o nome do professor Sérgio Guerra. O professor Sérgio Guerra, que é professor visitante da Yale Law School, pós-doutor em administração pública
pela FGV EBAP, é doutor em Direito Econômico pela UFG, UGF, mestre em Direito pela UCAM, professor titular de Direito Administrativo da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, na qual ocupa o posto hoje de diretor-geral desta instituição, tendo sido um dos grandes idealizadores. O professor Sérgio, e eu gosto muito de... Conheci o professor Sérgio a partir de um outro grande mestre, que certamente a ele é uma pessoa muito benquista. O professor Sérgio e o professor Joaquim Falcão, quando idealizaram o projeto FGV para o Rio de Janeiro, idealizaram um projeto verdadeiramente transformador. E é assim que nós o vemos, é assim que nós observamos, não apenas pelos ideais manifestos e nas ações descritas no programa que ele construiu na FGV do Rio de Janeiro, mas sim a partir daquilo que ele pratica cotidianamente, entendendo que os espaços de transformação e de diálogo em sala de aula, a partir do método de ensino que eles desenvolveram, precursor no Brasil de um espaço de diálogo permanente, em que o ensino passa não a partir... O professor deve ser um facilitador. Isso demonstra através da sua abnegação, de não ser mais um catedrático, como me recordo que recebi uma grande crítica quando fundávamos a BD Const, quando fomos convidar o professor Miguel Reale para ser membro catedrático. Confesso aqui que ele foi o único que disse que não aceitaria. E disse que não aceitaria não por ser a BD Const, mas porque ele tinha, por certo, uma visão de que os catedráticos eram seres inalcançáveis. A cátedra que o professor Sérgio, ao longo de sua existência, construiu é exatamente o oposto dessa cátedra do inalcançável. É a cátedra que permite a todos os seus alunos, todos aqueles que orbitam em sua volta, em razão das relações acadêmicas, institucionais, e eu posso lhe dizer que eu sou um bom exemplo disso. Nos ligamos, marquei um almoço com ele, fomos nos conhecer alguns anos atrás no Rio de Janeiro, me recebeu com extrema atenção, com um coração absolutamente aberto em conhecer outros projetos, e é assim que ele o faz, vindo aqui hoje nos prestigiar com esta exposição. Com isso eu quero dizer que o professor Sérgio Guerra, além de um dos maiores juristas brasileiros na área do direito administrativo e econômico, do direito regulatório, que lança agora a sua 4ª edição da obra, que é um clássico no direito brasileiro, Discricionariedade, Regulação e Reflexividade, nos permite hoje gozar da sua presença, efetivamente, por essa compreensão do outro como um igual, como um interlocutor que pode, de alguma forma, também contribuir para a construção do seu próprio discurso. É assim que ele se porta, não aqui, mas em sala de aula todos os dias que ele compreende as diferenças na instituição que ele dirige hoje com uma centralidade na sua missão de vida e que, por sua vez, o faz com grande maestria. É por esse motivo que eu gostaria de pedir a todos os senhores para que nós recebêssemos o professor Sérgio Guerra com uma grande salva de palmas por sua história. Bom, depois de todas essas palavras, né, agradecer muito a acolhida que eu tenho aqui em Curitiba, né, cumprimentar o nosso presidente aqui, o doutor Luciano Bernard, o doutor Gustavo está aqui ao meu lado, o professor Luiz Henrique e o meu querido amigo, o professor Flávio Pansieri. Agradecer muitíssimo, estou muito alegre de estar aqui em Curitiba, aqui na BD Const, uma instituição que tem um reconhecimento nacional por todo o trabalho, por todo o desenvolvimento em prol do Estado Democrático de Direito. Então, cumprimento a todos e agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui trazendo algumas reflexões que venho fazendo ao longo de algum tempo sobre o Estado administrativo. É um tema que não é tão explorado no Brasil, muito explorado nos Estados Unidos da América, e, de um tempo para cá, eu venho trazendo esse debate e provocando algumas reflexões, como eu disse, temas atuais sobre o Estado administrativo brasileiro. Tem um autor norte-americano chamado Jerry Mashaw. Jerry Mashaw é um grande historiador do direito administrativo. É assim que ele se apresenta. E o professor Jerry Mashaw, da Yale University, da Yale Law School, onde eu tive a oportunidade de passar uma temporada, ele tem um livro muito, muito interessante, de grande valor, porque trabalha com
o desenvolvimento do Estado administrativo norte-americano. O título é um pouco grande, eu vou ler. Creating the Administrative Constitution. The Last 100 Years of American Administrative Law. Ou seja, criando o Estado administrativo constitucional, 100 anos perdidos da Constituição administrativa norte-americana. O que significa isso? Ele fez todo um levantamento para mostrar e demonstrar, comprovar por as suas pesquisas, que existe nos Estados Unidos da América um motivo que vem dos fatos reais e não simplesmente da doutrina para a construção de um Estado administrativo. E essa teoria, de alguma forma, e sob a ótica comparada, eu venho desenvolvendo aqui no Brasil e parcialmente está consolidada nesta obra, como o professor Flávio Pansieri disse, está sendo lançada agora a 5ª edição. Muito bem. Vou pedir licença à mesa e vou tentar também adotar um pouco da metodologia que a gente usa na Fundação Getúlio Vargas. Queria fazer uma pergunta aqui a todos. Quem utiliza o Facebook? Quem utiliza o WhatsApp? Google? Waze? Quanto vocês pagam por isso? Alguém paga alguma coisa? Ninguém paga nada por isso, pelo menos em dinheiro. Mas isso tem um valor muito grande. Por que eu começo por aí? Porque existe dentro desse estudo do Administrative State, ou do Estado administrativo, exatamente uma linha de pesquisa que vem examinando as pautas do direito administrativo sob esse olhar. Ou seja, o Estado democrático de direito, o Estado moderno de direito, vem evoluindo ao longo dos 2 últimos séculos, e nesse momento ele passa por uma 4ª grande fase de transformação, que o direito não tem ainda respostas. O que acontece é que o Estado administrativo, ele se vale de modelos ou de estruturas, de categorias jurídicas que hoje em dia encontram muita dificuldade de serem aplicados. Por isso é que eu separo em 4 grandes fases, ou 4 grandes movimentos. O primeiro movimento, e depois eu vou voltar a isso. Quanto tempo que eu tenho para falar aqui? Bom, obrigado. O primeiro movimento, e depois eu vou voltar com maior detalhamento, é do início da estruturação do Estado brasileiro. E ali, qual era o foco que nós tínhamos? Tá? Primeiro foco era na estruturação do serviço público. Por que a estruturação do serviço público? Porque foi o modelo herdado do sistema francês. Tá? O desenvolvimento da estrutura administrativa brasileira vem toda ela do sistema francês. E o sistema francês, como nós que estudamos direito administrativo sabemos, vem muito focado na ideia de que o serviço público é o eixo do direito administrativo, é o eixo do Estado francês. Tá? E na época inicial da estruturação do Estado brasileiro, o eixo também era o serviço público. Depois eu vou trazer um pouco de detalhamento. Um pouco mais à frente, o Estado foi se transformando, 2 grandes guerras mundiais, e havia necessidade de uma estruturação do próprio Estado brasileiro. Então, o foco desse momento, que passa especialmente pelo meado do século XX, o foco não era mais o serviço público em si, e sim a estruturação do Estado propriamente dito, a recomposição, a reestruturação do Estado. Numa terceira grande fase, após uma crise mundial na década de 70 do século passado, o foco do Estado não era mais a estruturação de serviços públicos, não era mais o fortalecimento das estruturas estatais, mas sim o fortalecimento do mercado. O mercado mundial precisava se reestruturar a partir dos movimentos que vieram sofrendo as pressões da crise da década de 1970 do século XX. E mais recentemente,
o que o Estado vem, na verdade, se defrontando e não tem ainda respostas porque as estruturas da administração pública, as estruturas do Estado moderno de direito não se adequam, não se engastam a essa questão, é exatamente a proteção das pessoas, a proteção dos dados das pessoas. Qual foi a lei mais recente editada pelo Parlamento brasileiro? A lei de proteção de dados. Quantos dias tem essa lei? 10 dias. E se nós pegarmos a lei, e eu tomei o cuidado de pegar uma parte do texto dela, ela continua trabalhando com as mesmas categorias, professor Pansieri, que nós conhecemos há 200 anos. O artigo 23 diz: o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público. O que é o interesse público na quadra atual da humanidade? Isso foi utilizado desde a estruturação do Estado de Direito, lá 200 anos atrás. A estruturação do chamado interesse público sobre o interesse privado, a prevalência do interesse público sobre o privado. A lei de 10 dias atrás continua utilizando a mesma categoria. Prosseguindo, com o objetivo de executar as competências legais. É só o que está na lei? Lei aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso? Será que a lei consegue trazer as respostas para quem está tendo seus dados coletados por todos esses aplicativos? Não é? Será que é a lei que vai fazer isso? Ou será que nós temos que ter outras categorias jurídicas que permitam uma efetiva proteção dos direitos das pessoas? Continuo. Ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Nós estamos falando de serviço público? Nós estamos falando de que categoria? De public utility norte-americana? De atividade econômica regulada? De uma simples plataforma, como essas empresas gostam de sustentar? Ou seja, eu não tenho respostas, eu tenho provocações, como lá na FGV nós gostamos de dizer. Não é? Então, a minha reflexão hoje, professores, é nesse sentido, de trazer algumas reflexões, algumas provocações, como nós vamos, no Estado brasileiro, enfrentar essa nova fase. Essa lei que foi aprovada há 10 dias atrás, Lei 13.709, me parece que começa tendo muita dificuldade com esse tipo de estrutura. Estrutura essa que já vem sendo examinada lá fora, sob a ótica do chamado Global Administrative Law. O que seria o Global Administrative Law? Uma nova disciplina internacional de estudo de como enfrentar essas novas pautas, essas novas demandas. Porque dentro da estrutura padronizada que nós estamos acostumados há 200 anos, que é o Estado de Direito, o Estado moderno de Direito, essa não vai conseguir, segundo essa linha de pesquisa, trazer respostas eficazes para as demandas da sociedade. Que estrutura é essa? Estrutura do Estado moderno de direito, aquela que surgiu com as duas grandes revoluções, a norte-americana e a Revolução Francesa. Que estrutura é essa, então, do Estado moderno de direito? Primeiro, separação de poderes, tripartite, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. São 3 poderes. O que mais? Soberania. Soberania significa que, dentro do nosso Estado, nós podemos tomar decisões e, de outro lado, nós temos o enforcement sobre aquilo que é decidido dentro da nossa soberania. Volto para a lei. O que diz o artigo 3º da lei? Lei 13.709. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Porque essas empresas que nós utilizamos aqui, os aplicativos, elas não estão aqui. Então, aquela regra do Estado de Direito da soberania, de que a lei vai resolver os problemas da sociedade, aquela ideia russoniana, né, de que a lei vai resolver todos os problemas,
de uma comunidade, nós não conseguimos mais aplicar isso, nós conseguimos mais ter as respostas apenas por essa estrutura. E vejam que o artigo 3º tenta levar para esse lado, dizendo, olha, não é apenas aquilo que está no nosso país, aquilo que está lá fora também, mas como que o Congresso, por exemplo, vai editar uma lei, ou o Poder Executivo vai editar um decreto que alcance uma entidade que está fora do nosso país. Portanto, o direito administrativo clássico, tradicional, aquele oitocentista, que a maioria dos mais velhos como eu estudaram lá pelo clássico Eli Lopes Meirelles, ele não traz mais as respostas para os desafios que estão postos. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui. Essa é a mensagem inicial que eu gostaria de evidenciar nesse proveitoso encontro aqui em Curitiba, aqui na ABD Const. Né? E como tudo isso começou? Qual a influência? A influência nossa é apenas do sistema francês de direito? O tal regime jurídico de direito público que os franceses desenharam, separando o público e privado, separando propriedade pública da propriedade privada, o contrato administrativo com cláusulas exorbitantes, o poder de polícia estatal, o serviço público diferente do serviço privado, os bens reversíveis ao Estado, ou seja, não são bens privados, são bens reversíveis, uma categoria diferente. Esse é o grande questionamento. Nós vamos continuar utilizando essas ferramentas que nós herdamos do direito administrativo francês? Porque nós, na verdade, aqui no Brasil, tivemos a influência também norte-americana. Não foi só o sistema francês. E esse é um outro aspecto também que eu venho trazendo nesses estudos sobre o Administrative State, o Estado administrativo brasileiro. Como o professor Jerry Machó, eu venho tentando sempre resgatar e ver quais são as fases que o Estado brasileiro passou, para ver qual a influência que nós tivemos e como nós chegamos aqui e o que é preciso fazer para adaptar as estruturas clássicas que nós adotamos no país. E tudo isso começou nas duas grandes constituições do século XVIII. As duas grandes revoluções. E essas duas grandes revoluções, esses dois grandes movimentos que chegaram num movimento de constitucionalização do século XVIII, com o sistema norte-americano e francês, influenciaram fortemente o sistema brasileiro do chamado Estado administrativo. E antes que alguém pense em já trazer a questão, o que é o tal Estado administrativo dentro desse contexto? O Estado administrativo é quando você tem uma estrutura de governança não subordinada à decisão política do Estado. Não subordinada nem ao poder legislativo, nem subordinada ao poder executivo, muito menos ao poder judiciário, claro. Isso é o Estado administrativo. Essa governança não subordinada. Nós já tivemos isso no passado, ou é só recentemente que nós implantamos de alguma maneira o chamado Estado administrativo no Brasil? Então a gente precisa fazer como o Jerry Machó fez nos Estados Unidos. Precisamos retornar e fazer o acompanhamento dessas três grandes fases pelas quais nós passamos no Brasil, para compreender qual é o cenário, qual é a situação que precisa ser enfrentada e adaptada de acordo com o nosso contexto jurídico constitucional brasileiro. Não adianta importar o modelo. Esse é um outro aspecto que eu também gosto de evidenciar bastante. Não adianta tentar importar um modelo, como aconteceu na tentativa na década de 60 do século passado, o professor Flávio Pansieri conhece bem, a estrutura do chamado movimento do direito e desenvolvimento no Brasil, não é? Com professores norte-americanos que vieram para o Brasil e para outros países da América Latina e da África para tentar incorporar um modelo de estudo e mesmo de aplicação do direito norte-americano aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esse é o chamado movimento do direito e desenvolvimento, que aconteceu aqui, em vários países da América Latina e nos países africanos. O que acontecia naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética de outro, e, obviamente, os Estados Unidos buscando trazer para
do seu lado, vamos dizer assim, para a sua ideologia, os países que estavam em processo de desenvolvimento ou mesmo os países subdesenvolvidos. Esse movimento se desenvolveu durante bastante tempo no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, com o professor David Trubeck e outros que vieram dos Estados Unidos para isso, mas, enfim, é um ponto que a gente não vai entrar hoje, porque o nosso encontro aqui hoje é sobre direito do Estado administrativo e não sobre direito de desenvolvimento. Mas fica o registro desse movimento que se seguiu nesse período. Enfim, nós tivemos influência, portanto, dos dois grandes constitucionalismos, norte-americano e o francês. Vejam que lá a estruturação foi muito próxima ao que a gente conhece, né? Constituição nos dois, Estados Unidos e na França. Separação de poderes nos dois, legislativo, executivo e judiciário. Estruturação do Estado, dos poderes, tudo isso constou nas duas constituições, na Constituição de 1776, na Constituição de 1787 e na Constituição Francesa de 1791. Mas qual foi a grande diferença dos dois modelos que influenciaram o Brasil? A grande diferença é que nos Estados Unidos a separação de poderes ela foi sob o olhar do checks and balances, ou seja, dos freios e contrapesos, né? Os três poderes deveriam ser harmônicos entre si e, de alguma maneira, um controlava o outro para evitar o arbítrio, a tirania, que os Founding Fathers eram tão, né, firmes para não passar pelas pressões que as colônias sofreram do rei George da Inglaterra, quando, exatamente do período do fim das colônias, né? E na França, qual é a diferença? A França seguiu um movimento diferenciado porque, ao invés de olhar para a separação de poderes com checks and balances, houve uma efetiva separação de poderes e lá o poder executivo se tornou muito forte. O modelo napoleônico, modelo piramidal, o modelo do Estado executivo unitário, né? O executivo unitário. E nos Estados Unidos, a Constituição não conduzia isso, porque, ao contrário da França, nos Estados Unidos eles queriam um executivo fraco, eles queriam um legislativo forte e um executivo fraco, porque eles tinham receio exatamente da tirania do poder executivo. E lembre-se que lá a formação da federação partiu da reunião dos estados, né, que abriram mão de uma parte da sua soberania para a federação, e a federação, sim, deveria estruturar as relações internacionais e a proteção do território. Tentando encurtar um pouco toda essa evolução, o que aconteceu nos Estados Unidos é que eles seguiram dentro de uma linha de que o executivo deveria ser fraco, não previram a estruturação de um administrativo, de um executivo com várias funções, e na França, ao contrário, a interpretação feita pelos revolucionários, especialmente no período napoleônico, é de que o executivo deveria ser muito forte e, portanto, independente dos demais poderes. O que aconteceu com o executivo da França foi que eles criaram, inclusive, uma justiça administrativa, o Conselho de Estado francês, né? Então, as próprias decisões do executivo seriam apreciadas por um judiciário administrativo, diferente dos Estados Unidos, que teve e tem um judiciário separado, completamente independente. Hoje na França já é, mas na época não era. Enfim, por que evidenciar essas duas questões para nós falarmos do Estado administrativo brasileiro? Porque a evolução que nós tivemos, como eu disse, inicial, foi toda do sistema francês. Quando foi criado o curso de Direito no Brasil, 1827, a Escola de São Paulo e a Escola de Olinda, ela se estruturou até que na década de 50, né, do século XIX, o imperador Dom Pedro II, criou por decreto a cadeira de Direito Administrativo. E quando ele fez isso, ele nomeou as lentes eram os professores, né? E esses professores vinham de Coimbra. E era a condição que todos os alunos falassem que idioma? O português já falava, né? O francês. Tinha que falar francês para estudar direito. Porque as obras todas utilizadas no Brasil eram de professores franceses. A estruturação do Estado administrativo que queria se montar no Brasil era um modelo basicamente copiado do sistema francês.
E isso aconteceu no século XIX, até que começou, professor, a chamada delegação dos serviços públicos. Copiando de que sistema? O sistema francês. A primeira concessão de serviço público, por meio de decreto do imperador Dom Pedro II, foi das ferrovias. Uma concessão por 90 anos, que deveria ser explorada com mecanismos de garantia tarifária de acordo com o padrão ouro. Ou seja, o concessionário teria uma garantia de que ele receberia o reajuste, etc., dos valores de acordo com o padrão ouro, de modo que atraísse, então, vários prestadores de serviço, vários interessados internacionais para isso. Então vieram os americanos para cá, especialmente para o Rio de Janeiro, a empresa de gás, a companhia de gás, companhia de energia elétrica, tudo isso, né, depois de bondes, tudo isso eram prestadores internacionais que estavam no Brasil e recebiam com a garantia em dólar. Muito bem, isso foi evoluindo no Brasil e depois, quando nós tivemos a primeira Constituição, 1824, nós tivemos a primeira Constituição, 1891, a primeira Constituição republicana. A influência não foi mais francesa. A influência da Constituição brasileira foi a influência norte-americana, com Rui Barbosa e tudo mais. E aí nós começamos a misturar um pouco os sistemas. A Constituição veio toda estruturada, não havia uma disposição expressa sobre a ordem econômica na Constituição de 1891, e o Brasil, então, seguiu no modelo em que um país agrário, a estrutura dele, constitucional, não dispunha sobre a ordem econômica, sobre a forma de intervenção do Estado no domínio econômico, porque seguiu o modelo norte-americano. O que aconteceu é que logo 2 anos depois da promulgação da Constituição, foi editada uma lei, e essa lei dizia o seguinte, que a atuação do Poder Executivo será com base na discricionariedade administrativa. Voltamos, então, para o modelo do sistema francês. Ou seja, a lei edita os atos gerais e abstratos, e nós temos a discricionariedade administrativa, que é um sistema francês. Muito bem, evoluímos nesse sentido, e no Brasil, Getúlio Vargas, em 30, assume o poder, e em 34 temos uma nova Constituição. Nessa Constituição, qual foi a influência para nós termos o desenvolvimento do direito econômico, do direito administrativo, professor Pansieri? Influência norte-americana. De volta. E no artigo, um dos artigos, salvo engano, 165 da Constituição de 34, há a previsão expressa da função reguladora do Estado de tarifas e de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Então, nós fomos lá do francês, partimos para a influência norte-americana, voltamos para o sistema francês, depois, na década de 30, 1934, a Constituição com a influência norte-americana, e mais do que isso, começa a primeira reforma administrativa, e aí eu entro no tema do Estado administrativo brasileiro. O que aconteceu na década de 30 no Brasil foi que o braço de direito de Getúlio Vargas chamava-se Luiz Simões Lopes. Luiz Simões Lopes veio a ser o presidente do DASP, aquele departamento criado por Getúlio Vargas para organizar a administração pública. E Luiz Simões Lopes bebeu das águas da Alemanha, Max Weber, na estruturação do modelo racional legal weberiano, onde deveria ter concurso público, mérito, não o merit system e não o spoil system, e as carreiras de Estado. Então, o modelo norte-americano influenciou novamente o sistema administrativo brasileiro, o Estado administrativo brasileiro. E aí foram criadas as primeiras agências reguladoras no Brasil, que na época chamavam-se comissões. Comissão do café, comissão do mate, comissão de frutas, porque era um estado agrário. E por que chamava-se comissão? Porque nos Estados Unidos elas chamam commissions. Então, uma vez mais, nós incorporamos
estruturas do Estado administrativo norte-americano. E essas comissões, elas tinham função exatamente de fazer o equilíbrio sistêmico de determinados setores complexos. O Instituto do Açúcar e do Álcool, criado na década de 30, foi exatamente para isso, uma comissão para estruturar o sistema de açúcar e álcool, que era a grande produção que nós tínhamos na década de 30, café e etc. O Instituto Brasileiro de Café e tudo mais, isso formava-se, então, comissões na década de 30. Uma vez mais, nós tivemos as influências norte-americanas, do Estado administrativo norte-americano, inclusive com professores de direito administrativo que doutrinariamente sustentaram isso, como o professor Dilon Andrade, da UFMG, como Bilac Pinto, do Rio de Janeiro, e outros professores. Por que que isso não avançou? Porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que aqueles serviços públicos que eram concedidos a terceiros foram incorporados pelo Estado. E o Estado passou a prestar esses serviços diretamente. Era natural que acontecesse isso, né? Os estrangeiros não ficaram no país, né? A maioria deles. E acabou a cláusula ouro. Eles não tinham mais a remuneração no mesmo patamar do ouro. Então, eles não tiveram interesse. Então, o Estado brasileiro ele foi incorporando a prestação de serviços públicos e atividades econômicas também. E seguiu assim até 1946. Em 1946, nós temos uma nova Constituição. E houve ali uma tentativa novamente de se reorganizar, né? Mas não foi possível. Daí vem o movimento dos Estados Unidos para tentar socorrer as economias que estavam combalidas, como a brasileira, na América Latina como um todo e a África, como eu disse, o movimento do direito e desenvolvimento. Esses países foram para, nos Estados Unidos foram para os países e começaram a injetar recursos, desde que esses países se estruturassem próximos àquilo que os Estados Unidos entendessem que seria correto e bom para o mercado internacional, para o mercado, obviamente, dele, para a democracia. Entendia-se que a democracia seria importante para o desenvolvimento do mercado. Essa era a linha do direito e desenvolvimento. Avançando um pouco mais, qual é o segundo grande movimento no Brasil? Na década de 60. O que aconteceu na década de 60? 1962, nós tivemos a criação do CAD. O que é o CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa, né, da Concorrência. Então, em 1962, olhando para o modelo norte-americano antitrust, criou-se o CAD em 1962, independente do poder central, com mandato, né, com um mandato para os seus dirigentes, como nós temos hoje. 1962. O que aconteceu? 64, golpe militar. Uma vez mais, recuamos e não desenvolvemos o Estado administrativo. Repito, que é o Estado administrativo, você tem uma governança administrativa não subordinada politicamente ao legislativo ou ao executivo. Uma vez mais, nós perdemos essa possibilidade de ter uma burocracia mais independente das decisões de curto prazo, decisões políticas de curto prazo, político-partidárias. Avançando então, 64, golpe militar, mas criou-se o Banco Central. E criou-se o Banco Central entendendo que naquele determinado setor, pela complexidade que tinha, deveria ter independência dos seus dirigentes. E aí outorgou-se o mandato para os dirigentes do Banco Central. Durou 3 anos, professor. Em 67, o governo militar cassou o mandato, mudou a lei do Banco Central, a lei do Sistema Financeiro Nacional, e tirou o mandato do Banco Central, que até hoje não tem. Não são independentes. Podem ser demissíveis ad nutum, eles não têm mandato. E depois veio, em 76, a criação da CVM, uma vez mais de inspiração norte-americana, sem mandato. Continuamos com a ideia de poder executivo central ou executivo unitário, como os americanos gostam de chamar. Então, esse é o desenvolvimento do Estado administrativo brasileiro, o Estado administrativo brasileiro que passou por diversas fases. Seguimos assim até a década de 70, a grande crise que houve no mundo. O padrão dólar e ouro foi desatrelado pelo Nixon, em 1971.
Crise do petróleo, 400% o preço do petróleo, uma crise mundial, e o que aconteceu com os estados sociais de direito, os estados que ofereciam muitos direitos sociais aos seus cidadãos, eles começaram a colocar o pé no freio, não tinha mais condições do Estado prover tantos serviços sociais. E isso aconteceu no mundo inteiro, nos países desenvolvidos. O que aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos, na própria França, em todos os países desenvolvidos. E quem liderou esse movimento de enxugamento da máquina administrativa foi a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher desenvolveu na Inglaterra uma metodologia, uma estruturação de novas práticas administrativas chamadas de New Public Management. E isso se espraiou por todo o mundo. Só não aconteceu nos Estados Unidos porque os Estados Unidos já não era um Estado social de direito. Ele não é um Estado social de direito. Ele não tem nem serviço público. O serviço público lá é diminuto. Ele tem public utilities. O que são public utilities? Se você tem uma atividade que é importante para a sociedade, ela é privada, mas ela é afetada com a regulação. Então, os Estados Unidos não entrou nesse modelo da New Public Management. Ele foi para um modelo diferente, de desregulação. Vamos diminuir a intervenção do Estado sob a ótica de regulação. No Reino Unido, não. No Reino Unido foi no sentido de diminuição da máquina. Vamos privatizar. Os Estados Unidos não tem o que privatizar, então não entrou nisso. Vamos privatizar, vamos reduzir o número de servidores públicos, vamos reduzir as garantias dos servidores públicos, vamos criar parcerias público-privadas e vamos entrar no modelo de agencificação. O que era o modelo de agencificação? Criar comissões. Próximas aqui, modelo norte-americano. Vejam que isso tudo vai se embolando, é um emaranhado de informações que trazem uma certa dificuldade na sua compreensão. Né? Mas, como eu disse, buscando os caminhos aí do professor Jerry Machola, de Yale, o que a gente vem tentando fazer é dissecar passo a passo e dali extrair informações e aprender com o passado para tentar fazer uma formulação olhando para o direito e aplicando-se à governança administrativa do futuro. Muito bem. Estamos já chegando numa posição quase já final de toda essa evolução. E, a partir daí, na década de 80 e 90, acontece um outro grande movimento, que é muito caro aos professores de Direito Constitucional, que é exatamente um período em que cerca de 70% dos países da Organização Nacional, da ONU, né, do Organismo Nacional, da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, da ONU, 70% editaram novas constituições. Tem uma estatística bonitinha lá, dos cento e tantos países, 70%, na década de 80 e 90, editaram novas constituições. Pressionados por quem? Também pelos organismos internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, porque sustentavam que era o momento desses países reorganizarem a sua própria democracia. Porque isso seria bom para o mercado internacional. E vejam que o Brasil, exatamente em 1988, por diversos fatores, edita uma nova Constituição. E qual é o eixo dessa Constituição? Sob a ordem econômica. Livre iniciativa, artigo 170, e valorização do trabalho humano. O 173 diz o quê? Que o Estado, para intervir no domínio econômico, só em casos de imperativos da segurança nacional ou do relevante interesse coletivo, ou seja, o Estado não deve entrar em tudo. A prioridade é da iniciativa privada. E o artigo 174 diz o quê? Que o Estado, dentro da sua função normativa e reguladora, deverá buscar a fiscalização, o incentivo, que é o fomento, e o planejamento. Essa é a estruturação do novo Estado administrativo brasileiro, sob a ótica constitucional. Daí vieram as reformas da década de 90 no Brasil, que seria então o terceiro grande movimento do chamado Estado administrativo, ou dos estudos envolvendo o chamado Estado administrativo brasileiro.
privatizações, reestruturação da máquina administrativa, uma série de emendas constitucionais para abrir o mercado, telecomunicações, navegação de cabotagem, recursos financeiros, patrimônio financeiro dos estrangeiros no Brasil, equiparando-se ao patrimônio nacional, distribuição de gás canalizado, delegada e não apenas prestada pelo Estado diretamente, e o sistema de agencificação, criadas as agências reguladoras. E qual foi o modelo adotado? Norte-americano. Enfim, esses três grandes movimentos, eles chegam ao período atual, como eu disse, a quarta fase que nós estamos vivendo, em que toda essa estruturação ela traz novos desafios que alguns autores chamam das inovações disruptivas. E o que significa isso? Se nós pegarmos os estudos do professor Christensen, da Universidade de Harvard, da década de 70, ele sustenta o seguinte: já não é mais aquela transformação do período da década de 30, do Schumpeter, das inovações que trazem novidades a uma determinada área. São inovações disruptivas porque elas quebram, elas fracionam uma fase, e a nova fase ela tem uma verdadeira incompreensão dos seus efeitos. E hoje o que a gente está vivendo são essas inovações disruptivas, como eu havia falado no início da minha exposição. Utilização de Facebook, utilização de WhatsApp, utilização do Waze, utilização do Uber. O que esses grandes players internacionais estão fazendo? A grande maioria deles estão capturando as informações da sociedade e estão vendendo essas informações. Então, cada vez que nós utilizamos o Facebook, o WhatsApp, o Waze e outras plataformas, o Google, quando você faz uma pesquisa, aquilo tudo vai ser contabilizado. E você, no dia seguinte, vai receber uma mensagem tentando te vender o produto que você pesquisou lá no Google. Como enfrentar isso sob a ótica do Estado, que se vale das funções estatais, ou melhor, do Estado administrativo, para enfrentar esses novos desafios? Nós vamos continuar com a soberania clássica? Acho difícil. Porque esses players, como a lei tentou aqui de alguma maneira ajustar, eles não estão sob a nossa soberania do Estado. 2, adianta resolver pelo princípio da legalidade, que é o nosso eixo central da Constituição de 88, ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Será que a lei apenas será suficiente para solucionar essas questões? 3, vamos continuar com a separação de poderes tripartite, ou nós vamos ter que passar para um modelo próximo àquilo que o professor da Universidade de Yale, Bruce Ackerman, diz. Tem um artigo dele que chama-se Goodbye Montesquieu. Ele diz assim, olha, esqueçam. Isso vem lá do modelo aristotélico. Não adianta mais. Tem que ter mais gente, tem que ter mais caixinhas. Então eu tenho que ter, de alguma maneira, uma nova redistribuição de funções estatais. Eu preciso de mais de 3 caixinhas para isso, porque a sociedade está muito complexa. Então eu não consigo com a soberania clássica, eu não consigo com a separação de poderes clássica, eu não consigo com o princípio da legalidade clássica, eu não quero a discricionariedade clássica, porque eu não tenho controle nenhum sobre a oportunidade de conveniência. Eu não tenho participação de ninguém quando eu tomo uma decisão discricionária. Eu não tenho transparência. Eu também não quero isso. Então nós estamos buscando, formas de suplantar, de controlar a discricionariedade administrativa. Mas eu também não quero um juiz, um julgador, um poder judiciário que tome as decisões pela sociedade. Então, como é que nós resolvemos essa grande complexidade, esse grande mosaico, se as minhas ferramentas que eu herdei lá das 2 grandes revoluções, elas já não estão sendo suficientes para as chamadas inovações disruptivas? E é o Estado que está cuidando disso. Tem uma lei de 10 dias atrás tentando resolver isso. Lei, falando em serviço público, falando em soberania. Eu não consigo resolver. Esse é o grande desafio, professores, para nós
enfrentarmos na academia, aqui na BDConst nas faculdades, nas discussões acadêmicas, mestrandos, doutorandos, né? Nós precisamos enfrentar. E quem está enfrentando isso, como eu disse, está levando para uma nova linha de estudo chamado Global Administrative Law. E começo a encerrar a minha exposição colocando mais um dado. Essas instituições que estão fora do Brasil, eles se enquadram naquilo que a doutrina vem chamando dos Global Service Providers. O que significa isso? São provedores de serviços internacionais. O plano de negócio desses provedores de serviços são montados internacionalmente. O modelo do Uber, o modelo do WhatsApp, o modelo do Waze, ele é único para o mundo inteiro. Como aplicar leis e regras? Diz assim, não, eu vou editar uma lei aqui, eu não vou aceitar mais criptomoeda, por exemplo. Não, criptomoeda eu não vou aceitar aqui no Brasil, não. Tem uma lei aqui, vamos baixar aqui. Lei número 15.000 e tal, de 25 de agosto e tal. Está proibido o uso de criptomoeda no Brasil. Eu consigo fazer isso? Eu não consigo. Ela não é... Eu não consigo ter poder de polícia. Vou usar o poder de polícia. Eu aprendi no Eli Lopes Meirelles isso. Tem poder de polícia? Eu não consigo mais. Eu não consigo uma lei no Congresso. Eu não consigo um regulamento feito pelo Poder Executivo. Como eu não consigo bloquear, outros aplicativos estão surgindo, outras plataformas. E qual o direito que vai resolver isso? Na função estatal, o direito administrativo que eu contei desde lá de trás? Esse grupo de pesquisadores, que a gente está fazendo parte do Global Administrative Law, tem tentado enfrentar esse desafio. Não tem solução, não tem resposta. Mas essa é uma nova pauta que eu acho muito interessante para aqueles que têm o interesse em estudar essas demandas. Não é mais aquele direito administrativo que eu aprendi na faculdade há 30 anos atrás, né? Um pouquinho mais, que era o ato administrativo, o contrato administrativo, a licitação. Esqueçam. Isso é importante? É. É fundamental? Não. E como eu disse, para enfrentar essas demandas, só mesmo por meio da regulação internacional. Vou dar um exemplo, com isso, como eu disse, começo a me encaminhar para o final da minha exposição. Quem conhece aqui IPO? Já ouviu falar em IPO? Initial Public Offering. É muito usado falado no inglês, mas é uma oferta pública de ações. Então, uma empresa vai fazer uma oferta pública, vai abrir o seu capital, vai oferecer ações no mercado. E isso é regulado pela CVM. Quem já ouviu falar no ICO? Alguém já? Um ali? Só um? ICO? Só um? Uma? Não? Initial Coin Offer, ou Offering. Isso é uma oferta pública de moedas. Tem mais de 1000 moedas no todo mundo. O blockchain é um sistema. Quem controla isso? Ninguém. Não tem governo. Porque a validação das operações da moeda, ela é feita num sistema em que cada operador tem que dar a sua confirmação da sua máquina para a operação ser realizada. Não tem Estado. E se você quiser ir ao Japão hoje comprar uma passagem aérea, você pode usar uma criptomoeda. Se você quiser ir ao dentista, se você quiser ir no pet shop hoje, você já pode usar uma criptomoeda. E o que é que eu vou fazer? O Estado vai usar as ferramentas lá do direito administrativo do 200 anos atrás? Não vai resolver. Não vai resolver. IOSCO é uma instituição, por exemplo, que bem representa essa nova fase. O que é a IOSCO? A IOSCO é o regulador internacional que disciplina a parte de balanços, né? Balanço de empresas, por exemplo. A IOSCO. O que ela faz? Ela edita normas internacionais. Se você quiser ter uma empresa que vai fazer negociações fora do Brasil, não adianta você usar as regras daqui, você tem que usar as regras da IOSCO. O que a CVM faz, professor? Ela incorpora,
ela edita uma norma aqui e diz o seguinte: aplica-se no Brasil as regras da IOSCO. Isso não passa nem pelo Congresso Nacional. Ah, não, mas eu aprendi que o princípio da legalidade é aquele que resolve tudo. Sem lei eu não vou cumprir. Esquece. Não vai conseguir mais. Não é? Então, são esses desafios que eu gostaria de trazer aqui. Como eu disse, respostas eu não tenho nenhuma. Mas eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui pensando, né? Vai lembrar assim, pô, o Sérgio Guerra um dia veio aqui a Curitiba, falou um monte de coisa lá, né? E a gente tem realmente um grande desafio pela frente. Só para encerrar, Supremo Tribunal Federal. O Supremo está encarando isso, ele já examinou isso em alguma situação. Recentemente, eu tive a oportunidade, já saiu a nota do Supremo e eu entreguei o livro, já está aí na 5ª edição. Fosfoetalonamina. Vocês lembram desse caso, não? Conhecido como pílula do câncer, não é isso? Foi editada uma lei pelo Congresso Nacional dizendo o seguinte: pode ser comercializada a fosfoetalonamina, uma substância que é utilizada para combate ao câncer. E a AMB entrou com uma ação, não é a Associação dos Magistrados Brasileiros, é a Associação dos Médicos, lá do Grupo de Medicina, questionando, dizendo o seguinte: olha, isso vai dar encrenca, não tem a aprovação da Anvisa. E o Supremo Tribunal Federal, ADI 5501, decidiu dizendo: Congresso, esse caso não é para você. Esse caso é para o regulador. Porque se existe a reserva de lei, se existe a reserva da administração, existe uma reserva do regulador. O que o Supremo disse? Voto do ministro Marco Aurélio, voto do ministro Luiz Roberto Barroso, à luz da separação de poderes, não aquela antiga, mas a separação de poderes na quadra atual da humanidade. Se há um regulador, uma entidade com expertise num tema absolutamente complexo, como é a vida, o direito à vida, nem o legislativo pode editar lei específica sobre isso, porque isso fere a reserva do regulador. ADI 5501. E mais, ação direta de constitucionalidade que julgou a questão envolvendo TV por assinatura. O que disse o Supremo Tribunal Federal? A lei é legítima quando outorga competência, Ancine, TV por assinatura, Ancine, para disciplinar o mercado de TV paga. E mais, com base em que a Ancine deve deliberar? Com base em lei? Não, não precisa ter lei para deliberar, porque trata-se de um aspecto complexo de grande tecnicidade. Basta que a lei que criou a Ancine ou que criou o sistema de TV paga se valha de intelligible principles. O que são esses intelligible principles? São princípios inteligíveis. E de onde o Supremo tirou esses tais princípios inteligíveis? Se ele leu o Jerry Mashaw, está lá no Jerry Mashaw. São os princípios inteligíveis que a Suprema Corte norte-americana adotou como teoria para validar os atos normativos editados por agências reguladoras. Porque não dá para o Supremo o tempo inteiro ficar disciplinando questões técnicas. Então, nós no Brasil, com as recentíssimas decisões do Supremo, já estamos, de alguma maneira, consolidando o chamado Estado administrativo. Eu espero que vocês procurem, se interessem por esse tema, é pouco explorado ainda no Brasil, mas eu ficarei muito feliz se eventualmente alguém me mandar um e-mail, pedir mais informação. É uma linha de pesquisa que nós adotamos no nosso mestrado e no futuro doutorado, de modo que eu vou estar à disposição daqueles que tiverem interesse no tema. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, professor Sérgio, pela sua exposição
e abrimos um espaço para perguntas e eu gostaria de, como eu estou com o microfone já aproveitando aqui, fazer a primeira pergunta. Não, não farei. É um tema bastante polêmico, um tema difícil, como o senhor disse, não tem muitas respostas ainda, mas eu tenho certeza que, enfim, nós vamos chegar a um consenso aqui, ou pelo menos através de exemplos. E é nesse sentido que eu faço a minha pergunta. Eu estava conversando com o professor Sérgio Guerra e com o Dr. Calabaide, que aqui está, procurador do município, a respeito da atuação no poder público. E atualmente eu tenho tido a oportunidade de estar desse lado. A minha vida toda acadêmica e profissional, eu sempre estive fora do Estado, muitas vezes criticando e até atuando contra, mas nesse momento eu estou passando por dentro do Estado e é uma experiência que eu posso dizer muito rica. E ao longo dessa experiência eu percebi que o Estado, que aquilo que eu vi nos primeiros momentos, quando eu estava sentado lá na graduação, e que os professores, inicialmente de direito comercial, hoje de direito empresarial, nos falavam, olha, a realidade é muito mais dinâmica do que a lei. E no direito comercial, especificamente, havia essa ponderação, e eles falavam, olha, o direito comercial e empresarial atualmente vem se desenvolvendo e a legislação vai correndo atrás. E nós podemos observar que isso vem acontecendo não só nessa área do direito, e aqui trago para o direito administrativo, e eu percebo hoje que o Estado tem problemas na mesma proporção, ou seja, a realidade é muito mais rica do que a legislação. E sempre foi nesse compasso. Então, se tinha uma realidade, acontecia, a legislação vinha atrás para tentar regular. E os problemas são vários, e às vezes institutos milenares. Por exemplo, eu vi outro dia um problema relativo a uma doação de uma entidade privada para o Estado. O secretário ele teve problemas perante órgãos fiscalizadores porque ele aceitou uma doação para o Estado. Ele não teve nada pessoal. Ele falou, não, fazemos aqui um convênio e, enfim, fizeram lá um convênio, um documento especificamente, mas parece que ele não respeitou alguns requisitos, que eram requisitos simples, nada voltado a prejudicar o Estado ou até beneficiá-lo, mas pelos requisitos formais ele foi prejudicado. E na sua exposição, e até tendo essa experiência, eu tenho percebido que esse descompasso tem se acelerado. Assim como a nossa vida tem se acelerado, com todos esses meios de comunicação, esse descompasso ele tem se acelerado. Tendo em vista que nosso direito administrativo sempre teve como base dois sistemas, o americano e o francês, o norte-americano e o francês, eu gostaria de saber se o senhor pode trazer como eles estão lidando com esse descompasso nos seus sistemas. Porque uma vez que o nosso legislador vai até eles buscá-los, é possível que isso nos antecipe o que vai acontecer também. Bom, de uma grande importância, doutor Luciano, essa questão pelo seguinte. No sistema francês, a Constituição francesa que está vigorando é de 1958. Tem uma grande vantagem em relação à nossa Constituição de 88, porque o artigo 13 da Constituição francesa dispõe que algumas questões são de competência legal e são expressas, específicas. Tudo mais é de competência do regulamento. E no Brasil, tudo é, segundo a Constituição de 88, pelo menos do ponto de vista formal, tudo deve ser feito de acordo com a lei. E o que nós temos no nosso sistema e na administração pública é uma tradição de tentar enquadrar tudo na lei. O administrador público, em geral, ele precisa, quem trabalha na advocacia pública aqui, não é? Precisa encontrar algum artigo da lei para fundamentar a sua posição, porque isso é uma tradição no Brasil. Se o administrador público faz alguma coisa, como nesse caso, um convênio para receber uma doação, e não tiver um amparo legal estrito, ele muito provavelmente vai responder por uma ação de improbidade administrativa, o que tem engessado a nossa máquina administrativa brasileira. Recentemente foi aprovada uma lei, no Congresso Nacional, um projeto do senador Anastasia, que altera a lei de introdução às regras, às normas gerais do direito brasileiro, a LINDB, né, como ficou conhecida.
Na sexta-feira passada, eu estive na USP com o professor Carlos Ari Sundfeld, professor Floriano de Azevedo Marques, e um grupo, nosso grupo, que vem estudando os desdobramentos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que constou ali, por provocação do professor Carlos Ari e do Floriano Azevedo Marques, e que chegou ao Congresso Nacional, aprovada essa lei, recentemente, sei lá, um mês, pouco tempo agora, que, de alguma maneira, tenta proteger um pouco o administrador público nessas situações. Ou seja, se não houver dolo ou fraude, ele não pode ser responsabilizado pela forma de interpretação e atuação, seja na expedição de atos administrativos, seja na contratação. Então, espera-se que daqui para frente, de alguma maneira, nós tenhamos um pouco mais de segurança jurídica envolvendo esses aspectos, né? Porque isso é muito recente, isso já tem um mês. A gente está agora, nesse exato momento, preparando uma obra coletiva para começar a enfrentar o desdobramento dessa lei sob a ótica doutrinária, né? Isso deve sair daqui a 2 meses e meio, lá, inclusive pela Fundação Getúlio Vargas. Porque, como eu disse, na administração brasileira, tudo tem que se enquadrar na lei. Para o bem e para o mal, ou seja, às vezes você não tem um dispositivo e acaba inventando alguma coisa para tentar se agarrar ali na lei, ou ao contrário. Eu lembro sempre com meus alunos do caso da múmia, na importação da múmia. Não sei se vocês conhecem essa história, né? A importação da múmia, chegou ao Brasil uma múmia na Receita, lá na alfândega, e queriam entrar com a múmia para o Museu Histórico Nacional, tudo mais, lá no Rio de Janeiro, e não deixaram entrar a múmia, porque pegaram pela relação lá da alfandegária e não tinha um código de múmia para entrar a múmia na nossa... como é que é o nome? NCM, não tinha o NCM. NCM, é isso? NCM. Muito bem, os tributaristas me ajudam aqui. Não é a minha praia. Então, não tinha o NCN. Então, como é que vai entrar a múmia? Porque não está previsto lá no NCN. Não tem código. Tem código para tudo aqui. Tem ferramenta, tem não sei o que, mas múmia não tem, não vai entrar. E aí alguém chamou um funcionário antigo lá, né, que fazia a alfândega e tudo mais, e falou assim, olha, isso é para o museu, esse negócio tem que entrar, porque isso vai dar um problema do governo, isso está vindo de outro governo, de governo para governo, isso vai dar um problema. Você não consegue resolver essa situação? Ele falou assim, não, mas você pode enquadrar no NCN aí, número tal. Assim, mas que código é esse? Isso é código de carne seca. Você pode botar aqui, carne seca, você dá para colocar a múmia. Eu digo isso para os alunos porque isso é a realidade brasileira, né? A lei, você precisa encontrar na lei algum mecanismo, porque alguém depois vai entrar com ação de improbidade contra você. Mas eu espero que com a LINDB, né, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, com a alteração recentíssima de um mês e pouco atrás, nós tenhamos, de alguma maneira, a construção, especialmente jurisprudencial, que dê, de alguma maneira, uma proteção maior às decisões e os atos administrativos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos nossos participantes, pós-graduandos, professores, os convidados em nome do nosso presidente, professor Luciano Bernardi, e aproveitar em primeiro plano para parabenizar os coordenadores por mais um bem-sucedido reinício da caminhada, né, professor Flávio? E, nesse sentido, fazendo uma referência especial ao meu colega aqui de anos, que, na verdade, é o grande idealizador desse projeto, né, Flávio? Que acabou envolvendo a todos nós, né? E dessa primeira caminhada floresceram frutos, né? Dentre famílias, amizades, enfim. Parabéns, Flávio, você está de parabéns mesmo. E agradecer a oportunidade, né, de ter sido instigado, professor, de repensar, né, os instrumentos, né, que o contexto da reforma do Estado nos traz, para que possamos pensar a partir dos novos focos de interesse do Estado, que concentram as demandas, as novas demandas que a coletividade nos traz, e a forma de resolver esses problemas, né. Então, fico muito feliz de saber, né, da produção que esse novo grupo, inteirado sob o contexto transnacional, poderia dizer assim, das demandas, né, novas que nos atualizam, né, e de que forma pensar nos instrumentos que nós temos à disposição hoje, tratar de forma célere, eficaz, técnica, com problemas que são nos apresentados no dia a dia, né. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Não? Não vou me aguentar. Professor Sérgio, quero dizer que foi um prazer imenso em ouvi-lo, como sempre. Suas reflexões e suas instigações para o futuro são os pontos centrais de um novo direito administrativo que sai de um novo modelo de não mais separação de poderes, mas de coordenação de poderes. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de lhe instigar também. Nós temos um modelo brasileiro, a partir de uma estrutura inicial francesa e depois uma inspiração norte-americana, mas ao longo de nossa história, nós tentamos nos inspirar em modelos que nada tinham a ver com a nossa estrutura de formação, em especial ideológica, porque a forma de ver o Estado está relacionada com a forma e com a crença que cada um nós temos em nós mesmos, ou no outro, ou então em nenhum de nós, e também nos outros, e, portanto, depositamos num terceiro, que se chama Estado, que nós não fazemos parte, supostamente, a responsabilidade de resolver nossos problemas. Há alguns aqui, não todos, mas a maior parte dos senhores, em especial a minha geração, ali que estudou direito administrativo no começo e no meio da década de 90, nós tínhamos 2 manuais. Um manual do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, já conversamos sobre isso uma vez, e do Eli Lopes de Meirelles. Supostamente um secretário de Segurança do Estado de São Paulo durante o regime militar, e o outro, o defensor maior de todas as bandeiras da esquerda brasileira, um supostamente de direita, outro da esquerda. Mas algo os une, um ultra-intervencionismo, a crença na supremacia do interesse público sobre o privado. E aqui talvez seja meu ponto de instigação. É possível nós imaginarmos novas estruturas sem rompermos com esse palho direito administrativo, que ainda acredita em estruturas de mais de 2 séculos para dar solução aos novos problemas? Ou será que, quem sabe, com a decisão que o Supremo Tribunal Federal nos apresenta na última semana, com manifestação já do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Fux, afirmando a possibilidade, inclusive, da terceirização de atividade fim, nós não passamos a viver um novo modelo de Estado. Este modelo, efetivamente, onde nós nos espelhamos o tempo inteiro, mas nunca assumimos essa vontade de ser. Vejo meus colegas professores de administrativo, grande parte deles com uma foto do Getúlio Vargas na sala. E quando eu olho o Getúlio lá, eu acredito efetivamente que eu estou num momento histórico diferente do dele. Porque não é possível mais entender que o Estado possa ser o propulsor de todas as medidas de desenvolvimento do Estado. Então, esta é a minha preocupação. Será possível nós compreendermos um novo direito administrativo, um novo modelo de coordenação de poderes, sem compreendermos os limites para essa intervenção, quando nós falamos da importância de uma lei de introdução ao direito brasileiro para resguardar o administrador, nós tememos exatamente aquele que se diz o 4º poder no Brasil. Não é mais possível ser administrador. Lhe confesso que eu mesmo neguei um convite, há pouco tempo atrás, para estar no governo do Estado do Paraná, e um dos meus, certamente para uma série de limitações, especialmente na área profissional, mas um das minhas preocupações era com quantas ações civis públicas sairei eu de lá. Ou seja, será que é possível? Porque estas estruturas que supostamente, quando nós transferimos poder a elas de alguma forma não submetidas mais ao poder político, mas sim à burocracia estatal, a partir dos concursos públicos que elas submetem, que não é a proposta de Vossa Excelência, quando propõe efetivamente órgãos eletivos com mandatos momentâneos não submetidos, mas essas estruturas, por sua vez, se empoderam de parte do Estado para tentar implementar um modelo ideológico prévio, punitivo, muitas vezes, e, por sua vez, sempre sob uma lógica interventiva, não acreditando numa capacidade, na autonomia, talvez da iniciativa privada, de realizar um modelo melhor de Estado, que talvez seja esse modelo que aflora de forma inexorável para os próximos anos. Então, esta é a minha instigação. Obrigado, professor Pansieri. Essa reflexão ela também me acompanha há muitos anos, desde que eu comecei a estudar Direito Administrativo Econômico,
E, obviamente, passa por uma... Eu não gosto muito de tratar sobre esse olhar, porque eu gosto de discutir mais daquilo que eu venho estudando. Porque quando você parte para uma discussão sobre ideologias, e no Brasil nós temos uma ideologia, eu digo sempre que o Brasil... Um professor colega meu diz o seguinte: o Brasil é um país capitalista que é contra a iniciativa privada. E a China é um país comunista que é a favor da iniciativa privada. E com isso ele resumiu um pouco o que é o Brasil. O capitalismo no Brasil ele tem muita dificuldade de ser promovido. E o que eu vejo é que nós estamos chegando a um momento tal, primeiro do ponto de vista doutrinário, as gerações estão mudando. Então, a nova geração de administrativistas que estão chegando numa posição um pouco mais de destaque, essa geração ela já vem com uma interpretação diferente daquela geração que a maioria de nós aprendeu na faculdade. Então isso é uma coisa que, de alguma maneira, vai impactar as próximas gerações e os próximos participantes da nossa democracia brasileira. Então, isso é um ponto. A outra é a mudança normativa, como está acontecendo com a lei de introdução, que está posta, depois de muita discussão, recentemente foi aprovada. Essas últimas decisões do Supremo também vão se incorporando a tudo isso. Eu acho que é um grande movimento que nós vamos ter que passar no Brasil, para alcançar um momento diferente em que a iniciativa privada efetivamente possa desenvolver as suas atividades, como o texto constitucional prevê. Está no texto constitucional brasileiro. A Constituição Econômica do Brasil é muito clara nesse sentido. Isso não significa que os direitos sociais, também garantidos na Constituição, vão ser desprezados. Eu acho que o Estado, nos termos da Constituição Federal, ele deve focar naquilo que a Constituição assim exige, o dever do Estado em relação à educação, em relação à saúde, em relação à assistência. Mas a atividade econômica, tout court, ou seja, aquela atividade econômica em que deve ser desenvolvida para o desenvolvimento do país, geração de riqueza e tudo mais, a Constituição, no meu juízo, ela é bastante clara, no sentido de que deve ser exercida na iniciativa privada. O que eu tenho acompanhado, e recentemente teve uma feira em São Paulo, chamada LawTech, não sei se as senhoras e os senhores chegaram a verificar. Essa introdução da tecnologia nos governos, de alguma maneira, eu acredito que possa também minimizar, de alguma maneira, as decisões discricionárias e até mesmo as apropriações, como você comentou, de burocracias mal intencionadas, às vezes, e que se apropriam de determinadas etapas do processamento das atividades do dia a dia, e a tecnologia pode melhorar, de alguma maneira, as atividades governamentais. De modo que, com todos esses movimentos, como eu disse, doutrinários, na academia, lecionando e trazendo novas reflexões, o próprio judiciário com as decisões recentes que ele vem proferindo, e também novas iniciativas sob a ótica da tecnologia, pode ser, mas isso vai depender das nossas próprias instituições. Vamos ver o que vem pela frente, e daqui a pouco nós vamos ter eleições, e tudo isso, daqui a um tempinho, a gente já vai ver se vai ter alguma repercussão. Tá bom? Bom, professor Sérgio, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e pela sua exposição. Parabéns. Nós temos aqui, já finalizando, esta aula magna, uma pequena lembrança. Gostaria de entregar ao senhor, mostrando, claro, fique à vontade, mostrando nosso agradecimento aqui, mais uma vez. E, sendo assim, encerro, então, esta aula magna para início do semestre, do segundo semestre dos cursos de especialização. Obrigado a todos mais uma vez, uma satisfação vê-los aqui.